O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado, 19º domingo do tempo comum, nos lembra, nos fala, em primeiro lugar, acerca então das nossas decisões, das nossas escolhas. Na primeira leitura do livro de Josué, nós temos então essa figura tão eminente que ajuda então todo um povo, toda uma comunidade na escolha do seu Deus, afirmando de fato sobre a realidade em que esse povo vivia, que esse povo vivenciava. Josué então apresenta a figura de Deus como de fato o verdadeiro, aquele a quem os demais deveriam seguir. E assim, a exemplo dele, de toda a sua família, conseguiu também a partir daí converter muita gente e levar a apresentar a Deus. Essa leitura para nós hoje, para a nossa realidade, nos apresenta também algo muito forte, pois na sociedade em que vivemos, muitas coisas nos chamam a atenção, muitas coisas nos rodeiam, nos cercam, e às vezes também corremos o risco de negar o verdadeiro Deus e aderir então a deuses estranhos e não ao nosso Senhor. No Evangelho de hoje, nós podemos então perceber no livro de São Mateus que o Senhor aponta a figura de uma criança. O Senhor apresenta a criança como aquela que deve ser exemplo, modelo para cada um de nós. Nós podemos perceber aqui então um apreço do Senhor pelas crianças como exemplo para cada um de nós. E criança, então, nós bem sabemos, a partir do momento em que conhece os seus pais, passa a ter confiança e depois ali, então, começa a perceber que deve e é, de fato, uma dependência que deve existir ali. Da mesma forma, nós, se nos tornarmos crianças, se observarmos as crianças, como elas se apresentem, como elas agem, nós também faremos o mesmo. A partir do momento em que conhecemos a Deus, a partir do momento em que confiamos em Deus, ali então saberemos que a nossa vida depende integralmente dele. E se traçarmos esse caminho, e se tivermos isso em nossa vida, no nosso coração, essa dependência de Deus, podemos ter a certeza de que tudo será mais fácil, nós poderemos caminhar melhor. A nossa dependência de Deus nos ajuda e nos coloca mais próximo a Ele. A nossa dependência nos faz cada vez mais caminhar em sua direção. Que nós possamos, então, dessa forma, sabendo que somos dependentes de Deus, assim como as crianças de seus pais, que nós possamos, então, assim, caminhar em direção ao nosso Senhor, guiados também pelo auxílio materno de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Presente.